Almirante, o senhor participou de diversas missões em território nacional e internacional, né. Inclusive eu queria dar destaque à missão que o senhor participou no Líbano, né, inclusive o senhor comandou, né. Eh, eu queria primeiramente que o senhor introduzisse qual é o cenário, né, dessa missão, por que a Marinha do Brasil executa essa missão no Líbano, e quais foram os desafios que o senhor teve em comandar numa missão tão difícil assim? A missão no Líbano, ela existe desde 1978 e é a única missão de paz no mundo que tem uma força-tarefa marítima, da ONU. Então, a única força-tarefa marítima subordinada à ONU é a da UNIFIL, né? É o United Nations Interim Force em Líbano, que tem a força-tarefa marítima subordinada. E o Brasil participou por alguns anos dessa missão. Quando eu era capitão de fragata, eu tive a honra de ser designado para comandar o meu primeiro navio, então fui comandar a fragata Constituição. Assumi o comando numa quinta-feira, na sexta-feira foi licença, eu fui a bordo, mas foi licença. Sábado e domingo foi licença, também fui a bordo. Na segunda foi licença, né, ou seja, foi licença é folga, né, para quem não conhece aí, quem não conhece os termos de marinha. E alguém pode estar pensando, né, alguém: "Pô, tem navio folgado, né, O folga senhor sexta, ia sábado, falar domingo, ia falar segunda". vários dias de licença, vai pegar uma sobra aí depois, né. Querendo se exilar, né. Mas na terça-feira nós partimos para essa missão no Líbano, que foi a missão que mais tempo durou de um navio brasileiro com a bandeira da ONU. Nós ficamos ausentes do Rio de Janeiro por 11 meses e 5 dias. Lá no Líbano, efetivamente, por cerca de 8 meses e meio. Aí juntando o trânsito da ida, o trânsito da volta, deu isso, 11 meses e 5 dias com energia de bordo. Então foram muitos desafios superados, mas para mostrar a bandeira, representar o Brasil nessa missão de paz tão importante, né. E a missão de paz, a tarefa da Força-Tarefa Marítima, assim, de uma maneira bem simples, para deixar claro, é evitar a entrada de armamento e munição ilegal no território libanês. E com isso a gente mitiga um pouco aquela área, aqueles conflitos que existem na região. O Oriente Médio é uma área que tem muitos conflitos e a ONU está lá tentando apaziguar ou conter essas tensões que existem na região. Então, o que é feito parte dessa missão, ser um peacekeeper, né, um mantenedor da paz, boina azul, capacete azul, foi muito bom. E é uma experiência muito boa para mim e me traz muita honra de ter participado disso. E comandando o meu primeiro navio, que acabou sendo meu último navio, eu não vou ter nunca mais a chance de servir a bordo de um navio. Posso servir numa força naval, mas um navio eu não tenho mais essa chance. Então eu comecei num navio a minha vida e terminei a minha carreira de navio também nesse mesmo navio 20 anos depois. O senhor era da tripulação da fragata Constituição e depois Sim, teve a honra de como comandar. tenente, meu primeiro navio, 20 anos depois eu fui seu comandante. Numa situação de uma operação de paz, sim, mas uma operação real. E eu tinha todo o poder compatente ali, subordinado a mim, né, isso aí foi um desafio grande. Nós tínhamos 257 almas a bordo, ficamos ausentes por tanto tempo, tinha um helicóptero de combate embarcado, um Super Lynx, com destacamento aéreo embarcado, tinha um destacamento de fuzileiros navais embarcado e tinha um destacamento de mergulhadores de combate embarcado. Então, numa missão real. Então foi um desafio muito grande, mas muito engrandecedor. Trabalhei com uma tripulação muito comprometida, muito dedicada, e todos os desafios que apareceram, a gente acaba superando com boa vontade, com boa fé, com vontade de acertar, a gente acaba superando. O Líbano, que é um país, né, que hoje em dia está sofrendo bastante aí, devido ao conflito que está ocorrendo lá nesse momento. E há um tempo atrás eu lembro que também teve um acidente ali no porto, né, que foi, se eu não me engano, foi uma fábrica de fogos que acabou pegando fogo e tudo mais. Eh, então se isso mostra a envergadura dessa missão, né, uma dificuldade muito grande de estar, operando num local tão sensível, né. Esse acidente que aconteceu lá foi acidental, uma explosão supostamente acidental, né, eu não tenho certeza, que eu não acompanhei a investigação, mas foi um galpão, no porto, que tinha fertilizante, né, fertilizante tem material explosivo e aquilo explodiu. A fragata Independência estava no mar, né, e se ela tivesse atacada, poderia ter tido algum dano, até alguma baixa, mas aí, por sorte, estava no mar. O pessoal que estava no mar disse, inclusive, que sentiu É ali um impacto o impacto tremendo. dessa explosão. Foi uma explosão, muito forte, que vitimou muitas pessoas lá na cidade de Beirute.
E aquele cais onde estava esse armazém, eu atraquei por 2 vezes nesse cais, não na face da explosão, mas na face lateral. E o fertilizante já estava lá. Atracamos ali por 2 vezes, na missão Líbano 6, que é essa que eu participei. É, muitas pessoas não têm a dimensão das situações que acontecem em alto mar, né. Então, é, infelizmente, tem pessoas, né, que fazem tráfico de armamento, tráfico de pessoas, né, cometem ilegalidades, e a Marinha está sempre atuando para poder coibir esse tipo de situação. Durante esta missão, o senhor chegou a participar de algum incidente do tipo? Não real, mas a gente estava mitigando ali. Quando Uhum. a força está presente, muito mais às vezes do que, descobrir um ilícito, existe a tarefa de impedir o ilícito. Então, por exemplo, quando tem uma atuação e a gente faz uma apreensão de um material ilegal, a gente está realmente a gente apresenta um número, mas e a quantidade de material ilegal que deixou de acontecer, a quantidade de ilegalidade que deixou de ser praticada, porque a gente está atuando, porque a gente está presente. Isso é algo intangível, mas é um ganho para a sociedade. Então, quando a Marinha, diz que salvou quase 800 vidas no mar no ano de 2023, quase 500 vidas no mar no ano de 2025, é um número importante. E isso é real. Mas quantas vidas deixaram de correr perigo e foram salvas porque nós emitimos um alerta de mau tempo? Verdade. Porque a Marinha estava orientando as comunidades de pescadores a não irem para o mar, que estava vindo uma frente fria, que o mar ia virar, que o tempo ia virar. Então existe um ganho, que é um ganho intangível, simplesmente pela atuação da Marinha, pela presença da Marinha. Verdade, né. E vale destacar, né, que é muito importante que as forças armadas façam essa demonstração de poder, né, porque dessa forma a gente mostra que temos a capacidade de operar caso seja necessário, né, de responder caso seja necessário, né. Então, essa missão no Líbano é um grande exemplo, né. Todo investimento em defesa, ele é revestido de uma capacidade dual. Então, se a gente tem uma capacidade para o combate, a gente também consegue atuar numa missão de paz, que tem um nível, vamos dizer assim, de periculosidade menor. E também a gente consegue atuar numa situação de calamidade pública, como atuamos nas enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado, né? A gente foi para lá levando toneladas de mantimentos, né, água potável, ração para os pets, levando hospitais de campanha, levando tropas de fuzileiros navais, pessoal da saúde, a gente levou equipamentos dos fuzileiros para desobstrução de vias. Então, quanto bem a gente fez numa situação de tempo de paz, mas Uhum. uma calamidade. Então, investir em defesa é investir em capacidade também para ações benignas, como a gente chama, né, ações que a gente faz o bem com essa capacidade militar. Então, toda o instrumento da Marinha, todos os equipamentos, os meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, estão também à disposição da sociedade brasileira e o nosso pessoal está sempre disposto a servir, né. No carnaval de 2023 tivemos também, uma situação muito difícil climática no litoral norte de São Paulo. E durante o carnaval o nosso navio aeródromo Atlântico também foi movimentado, o navio aeródromo multipropósito Atlântico, também levando fuzileiros e levando, uma ajuda, né, estendendo a mão para a população que estava sofrendo, com aquela situação crítica. Verdade. E, inclusive, a Marinha, né, realiza diversas ações humanitárias, né. A gente tem uma atividade chamada CISO, né, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, e locais do Brasil que têm um difícil acesso, que somente pequenas embarcações conseguem acessar, como as áreas ribeirinhas do nosso país, né. E a Marinha leva, alimentos, leva médicos, dentistas. Essas atividades são extremamente benéficas, que vale muito a pena, ressaltar, né, que a Marinha faz, né. É muito importante esse trabalho que a Marinha faz, né. Nós temos aí, como foi dito, você falou da CISO, né, que é uma ação cívico-social. Temos as ACHOP também, a assistência hospitalar, e temos os navios de assistência hospitalar na Amazônia.
Então esses navios navegam levando saúde, levando dignidade para a nossa população. E às vezes alguns pontos muito carentes da presença do Estado, a Marinha chega lá com as nossas embarcações, com os nossos navios, com as nossas aeronaves e às vezes salvando muitas vidas, né. Às vezes a gente está tratando de uma doença que ia levar aquela pessoa a óbito. Uma doença simples e por carência de atendimento, aquilo ali, evita que aquela pessoa perca a vida. Quantas pessoas nasceram a bordo dos nossos navios de assistência hospitalar na Amazônia? Várias. E temos também um navio de assistência hospitalar também no Pantanal. Então a gente está presente em todo o território nacional e muitas vezes as pessoas não veem, porque a gente está operando nos rios, a Marinha opera além do horizonte no mar e muitas vezes não é percebida, mas a Marinha está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Imagina o Brasil sem o mar, como seria a nossa economia, né? Às vezes eu faço algumas palestras, eu gosto de conversar muito com jovens, e eu faço palestras no interior do país e pergunto: "Tem mar nessa sala?" As pessoas respondem que não. Aí eu olho que do ponto de vista da Marinha tem mar sim, né, por exemplo, nesse estúdio, aqui está cheio de água salgada aqui. Esses equipamentos foram comprados pelo mar, importados, o que a gente produz aqui no Brasil é exportado pelo mar, então o mar está presente em toda a economia do Brasil, o mar está presente em todo o Brasil. Existe aquela campanha do agronegócio, que seguramente aí você e o pessoal que está nos ouvindo agora conhece, que é o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, Uhum. né. Mas imagina o agro sem o mar, Verdade. como seria? Porque o fertilizante que impulsiona as nossas plantações, ele vem pelo mar, entra pelas hidrovias e chega nos campos. Como que essa produção seria escoada sem as hidrovias e sem o mar? Como é que a gente ia vender a soja, por exemplo, para mercados longínquos? Então é muito importante a gente ressaltar que o Brasil é inviável sem o mar. E sem a Marinha, isso também não funciona.